Seguinte, gente, na semana retrasada, depois da live, na verdade, durante a live, um rapaz mandou uma pergunta e aí eu respondi rapidamente aqui na live e depois, via direct, ele me mandou ainda discorrendo mais acerca daquele assunto, que ele tinha dúvida, e a pergunta dele era a seguinte: ficar é pecado? E aí, enfim, eu expliquei pra ele que sim, é pecado. E aí, isso não é... Eu falar que é pecado, gente, não é... Ai, meu Deus, que careta que a Maria Luísa é. Não pode fazer nada. Cristão não pode fazer nada. Não é isso, gente. Mas quando a gente conhece Jesus de verdade, essas coisas, elas não fazem mais sentido pra nós. Não faz mais sentido, né? Tu ir em algum lugar, tu ficar com alguém. Não faz sentido nenhum. Quando a gente entende os malefícios de entregar, de se entregar para outras pessoas dessa forma, a gente não quer mais fazer. Então eu vou começar discorrendo sobre esse assunto do ficar, tá? Que eu acho que é muito importante. E eu não tinha esse discernimento lá atrás, né? Eu me converti, para quem não sabe, no início da pandemia. Então lá atrás eu não tinha esse discernimento. Eu conheci o Gabriel numa festa, gente, pra vocês terem noção. Numa balada. Só que a gente não era convertidos, né? Nem eu, nem ele. Mas a gente se conheceu lá atrás. E desde que eu me converti, eu senti muito forte da parte de Deus que o Senhor tinha algo pra mim e pro Gabriel juntos. Quando eu me converti, nós estávamos noivos, né? Então, eu primeiro busquei e o Gabriel acabou indo... me acompanhando. Na verdade, ele começou a ir na igreja. Tem até um vídeo lá no canal onde eu conto mais sobre o testemunho, tá? Quem quiser depois assistir, clica no link da minha bio e vai lá no YouTube, que tem um vídeo bem completo falando sobre isso. Mas ele começou a me acompanhar porque ele queria saber onde que eu tava indo, né? Eu comecei a ir pra igreja, assim, do nada. E aí ele começou a me acompanhar por causa disso e, enfim, ele também acabou gostando daquilo tudo e começou a ir por conta, né? Sem ter mais um motivo de ter que ir ver o que eu estava fazendo, aonde que eu estava indo. Mas, desde que eu me converti, eu tive esse discernimento, sabe? De que o Senhor tinha algo pra mim e pra ele juntos. E glória a Deus por isso, né? Porque lá atrás, eu creio que o Senhor já sabia onde que nós estaríamos hoje, né? Como que nós estaríamos caminhando hoje. Que hoje nós seríamos um casal entregue a Ele, que a gente teria o desejo de construir uma família com base nos ensinamentos bíblicos. Então, assim, lá atrás eu sei que o Senhor já sabia de tudo isso. Só que, se hoje tu tem esse discernimento, que lá atrás eu não tinha, por que arriscar, né? Então, eu não tinha esse discernimento, mas hoje tu tem. Então não arrisca, né? Porque a chance, gente, de encontrar uma pessoa numa festa que esteja disposta, né? Com os mesmos princípios e valores que os teus, que queira casar, que queira ter filhos, que queira namorar, as chances são mínimas. As pessoas que vão para esses lugares, na maioria das vezes, elas estão querendo só uma noite. Então, não arrisca, sabe? Grande parte das pessoas que estão lá nesses lugares, elas não estão querendo algo duradouro. Luiz colocou: a minha história favorita de casamento na Bíblia é a de Esther. Aí eu sou suspeita, eu adoro a história de Esther, né? Tô esperando uma Esther. Mas então, gente, como eu falei pra vocês, quem já é casado também vai conseguir extrair bastante coisa aqui dessa live de hoje. E tu pode mudar o teu relacionamento a partir de agora, caso tu não esteja alinhado ali com as instruções que a Bíblia nos oferece a respeito do papel de homem e de mulher em um casamento. Então, gente, continuando essa linha de raciocínio do ficar, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso a palavra de Deus
nos instrui, tá? Então, ficar se relacionando com várias pessoas faz com que tu peque contra o templo do Espírito Santo. Sair ficando e se relacionando com outras pessoas, isso faz com que tu peque contra o templo do Espírito Santo. E, gente, eu sei que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Mas eu realmente creio, e aí é uma opinião minha, tá? É que tudo aquilo que fere o Espírito Santo é muito pior. É muito pior. Porque a própria Bíblia, ela diz que não existe perdão por blasfêmia contra o Espírito Santo. Nossa, me enrolei toda a língua. Que não existe perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar, sabe? A gente tem que ter esse discernimento. Então, só esse ensinamento, né, sobre a blasfêmia do Espírito Santo já nos revela o quanto a gente tem que zelar pelo tempo dele, que somos nós. Os relacionamentos, gente, hoje em dia, e isso eu acho que todos nós concordamos, né? Eles estão cada vez mais descartáveis. Parece que tá fácil, né? Se separar, se divorciar. Começa a namorar alguém, mas se não der certo, tipo, tudo bem, busca outro. Então, tá tudo muito descartável. E casamento e constituição de família é um projeto de Deus para nós. Deus quer que a gente construa famílias. Então, sendo um projeto de Deus para nós, é óbvio que o diabo vai criar outras alternativas para nos distrair, né? Então, as coisas as coisas do maligno, elas vão ficando sutis com o tempo. O mal vai ficando natural, digamos assim, entende? Então, tu pode parar pra pensar, né? Na época dos nossos pais, isso de ir pra festa e sair ficando com as pessoas, meu Deus, isso era absurdo. Existia, mas era uma coisa, hoje em dia, tá ficando natural. Então, é tudo aquilo que a gente percebe que vai contra a constituição de família, que é um plano perfeito que o Senhor tem pra nós, é o inimigo querendo nos distrair, querendo nos dar outras alternativas, para mostrar, olha, não é tão bom assim isso aí que Deus quer, eu tenho uma outra coisa que é melhor para ti. Então, no ficar, gente, não existe compromisso, não existe relacionamento afetivo. É um local propício para brincar com os sentimentos das pessoas. Oi, Bru! E, gente, me desculpa, tá? Isso que tem algumas pessoas que falam assim, eu não me envolvo, eu não sinto nada. Isso é tudo balela. É impossível tu beijar alguém, tu se relacionar com alguém e tu não sentir nada, sabe? As pessoas se machucam, sim. Então, quando tu aceita esse papel, tu tá aceitando ser machucada, ser machucado. Então, tem gente que adora transparecer, sabe, uma autossuficiência. Não, eu não me envolvo, não, eu não sinto nada. É como se isso fosse colocar essas pessoas num patamar mais elevado. Só que isso nada mais é do que negação. Nada mais é do que negação, porque é impossível tu não sentir nada e não se machucar. A Bíblia, ela não fala diretamente sobre o ficar, né? Foi isso que eu falei até pra pessoa que me mandou a mensagem lá por direct. Mas ela fala muito sobre a gente controlar desejos sexuais. Ela nos fala isso, ela nos dá essa instrução. Então, não tem a palavra ficar lá na Bíblia, mas a gente, quando lê, a gente interpreta que nós precisamos controlar. Entende? Então, a gente não pode separar a nossa experiência física do resto do nosso ser. A intimidade física, ela afeta os nossos sentimentos e tem implicação a nível espiritual, tá? Aí tem gente que diz assim, né? Ficar ajuda a conhecer a pessoa antes do namoro. Eu já escutei isso. Nossa, ficar ajuda a conhecer a pessoa antes do namoro. Gente, isso é uma mentira. É uma mentira do diabo, porque ficar não ajuda a conhecer ninguém. A ninguém. Na verdade, esse é um ato de egoísmo dos dois lados. Porque os dois querem satisfazer os seus próprios prazeres. É isso que é o ficar. Cada um tá pensando em si, satisfazer os seus próprios prazeres. E isso é o contrário
de um relacionamento saudável, onde um se preocupa com o outro, né? O ficar, gente, torna as pessoas descartáveis. Um test drive aqui a Flávia colocou exatamente. Gente, isso é um absurdo, sabe? O ficar torna as pessoas descartáveis. E como é que então deveria ser o correto, né? Antes de sair beijando, conversa com a pessoa, sabe? Senta e conversa. Vamos ver se a gente tem alguma coisa em comum. Tem gente que nem conversa. Nossa, faz muito tempo que eu não vou em festa, que eu não frequento esses lugares. Mas eu creio que hoje deve estar muito pior do que na minha época, né? Então, conversa com a pessoa, vê se vocês estão dispostos à mesma coisa, ora para que o Senhor dê direcionamento. E para conhecer uma pessoa de verdade, tu não precisa primeiro sair beijando a pessoa. É isso aqui que eu queria falar pra você sobre ficar, tá? A gente vai discorrer sobre outros assuntos aqui, mas eu queria começar com isso porque foi um questionamento que me trouxeram, tá? Via direct. Então eu posso estar parecendo muito caretona pra algumas pessoas. Talvez algumas pessoas aí novas na fé, algumas pessoas que, enfim, não são cristãs, que possam estar assistindo a live, por algum motivo me seguem, podem estar pensando que eu tô sendo uma careta por estar falando isso aqui. Mas o que eu falo é com base na Bíblia. A minha vida é pautada com o que está escrito na Bíblia. É o que eu busco. Não sou perfeita, eu erro muito. Todos nós erramos muito. Mas eu sempre busco seguir o que a Bíblia está me instruindo, sabe? Então, quando a gente se converte, existem lugares e atitudes que fazem a gente não ter vontade de fazer mais certas coisas, né? Então, se tu ainda tá tendo vontade de frequentar esses lugares, vontade de fazer essas coisas, talvez tu esteja precisando se aproximar um pouco mais de Deus. Quando a gente entende os malefícios que isso nos causa, a gente não quer fazer. Outro dia, uma amiga minha, que ela não é cristã, ela não frequenta igreja, sabe? Ela acredita em Jesus e tudo mais, mas enfim, ela não frequenta igreja. Ela me perguntou assim: se tu hoje fosse solteira, aonde que tu procuraria alguém, né? Porque ela tinha comentado que tinha ido numas festas e que nas festas não tinha ninguém, que não sei o quê. Daí eu falei assim pra ela: tu quer que eu fale a verdade? Ela disse sim. Eu disse: eu procuraria numa igreja. Porque lá eu sei que terão pessoas com os mesmos princípios e valores que eu. Então, quando tu tá buscando uma pessoa para se relacionar, tu tem que pensar o lugar que tu tá buscando isso. Tu entende? O lugar que a gente frequenta, eu fiz um post esse final de semana falando mais ou menos a respeito disso, né? Que a mesa que a gente escolhe ficar revela muito sobre quem nós somos. Então, igrejas, círculos de amizade, trabalho. Tu precisa buscar pessoas em lugares que combinam com os teus princípios e valores. E claro que quando tu estiver conversando com alguém, né, caso tu conheça alguém interessante, por exemplo, no teu trabalho, coloca de cara a tua fé. Coloca de cara, sabe? Nunca coloca ninguém acima do teu relacionamento com Deus. Nunca. Seja casado ou seja solteiro. E se a pessoa não for cristã, fuja. Às vezes as pessoas entram nessa: eu vou mudar o fulano. O fulano vai se converter por minha causa. Gente, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala muito sobre julgo desigual. Até depois, se vocês quiserem buscar lá na Bíblia, entender mais a respeito do julgo desigual, eu acho que é super válido. Mas a Bíblia fala muito a respeito sobre o julgo desigual. E, gente, julgo desigual, uma coisa que precisa ficar muito clara, tá? Presta atenção. Julgo desigual não é sobre igrejas diferentes. E por que eu falo isso? Né? Porque logo no início da minha conversão, eu fui numa igreja e aí eu ainda, o Gabriel, ele não tinha ido naquele culto, ele ainda estava ali no começo, entendendo o que estava acontecendo. Eu também estava muito no comecinho da minha conversão, e aí não era um pastor, a pessoa que estava pregando lá, ele era muito incisivo, assim, dizendo que
porque era um culto de jovens, que aqueles jovens só podiam se relacionar com pessoas daquela igreja, daquela placa. E eu lembro que eu saí de lá e eu fiquei, como assim? Isso não tá na Bíblia. Olhem a importância que é de tu ter o teu próprio relacionamento com Deus, de tu ler a Bíblia, sabe? Tu ler a Bíblia e não conhecer a Bíblia porque alguém tá falando a respeito. Então, justamente por eu já ter lido a Bíblia, por eu já ter compreendido sobre o que era o jugo desigual, quando aquele cara lá em cima falou aquilo, na hora eu entendi, não, peraí, não tá certo falando isso. Não é sobre placa de igreja. O jugo desigual é sobre crença. É tu, cristão, querer se casar com algum ateu, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Entende? Porque, gente, para pra pensar. Se tu frequenta uma igreja, tem 10 homens e 20 mulheres. O que as outras mulheres vão fazer, as que vão sobrar? Aí vai ter que ficar pra sempre esperando um homem entrar na igreja. Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado também com essas idolatrias de placas de igreja, né? Não só pode conhecer alguém, se relacionar com alguém dessa igreja aqui. Tu vai ficar encalhado pra sempre, entendeu? Tu pode conhecer outras pessoas de outras igrejas. Jugo desigual não é sobre placa de igreja. Eu quero falar pra você 5 tópicos da diferença de um relacionamento que é cristão para um relacionamento que não é cristão, tá? Como é que a gente identifica um relacionamento cristão e um que não é? Existe diferença sim, tá? Então, quais são as características de um namoro cristão? Vamos começar por aí. Primeira coisa, os dois possuem como propósito o casamento e constituição de família. Isso é o básico. Deus quer que a gente constitua família, Deus quer que a gente case. Isso de só se juntar, tá errado. Tá? Vou ser bem franca aqui, bem direto com vocês. Se vocês daqui a pouco estão juntados com os seus cônjuges, busquem arrumar isso, sabe? Busquem ajustar isso. Se casem. Deus quer que a gente se case. Tá lá, é bíblico. A gente não é só se juntar. Tu entendeu? Olha, é isso que eu falo, como as coisas do maligno vão ficando sutis e vai ficando natural. Porque hoje é natural. Um monte de casais, família, até casais com filhos, que só se juntaram, que não casaram. Mas a gente tem que casar, tá? Segunda coisa, segunda característica de um namoro cristão. Deus está acima do cônjuge, é isso que eu falei pra vocês antes. Tanto pro homem quanto pra mulher. Tu, mulher, tu tem que amar mais a Deus do que o teu marido. E tu, marido, tu tem que amar mais a Deus do que a tua esposa. Terceiro, vocês dois buscam juntos a Deus. Conversam coisas a respeito disso. Eu lembro que no início da minha conversão, a gente ainda não era casados, né? Eu e o Gabriel. Mas às vezes eu ficava meio assim, ai meu Deus, será que eu falo sobre isso que Deus tá falando comigo? Como é que ele vai me achar uma louca? Eu chegar e dizer, olha, Deus tá falando comigo tal coisa. Ou eu colocar meus louvor lá pra assistir, pra ficar cantando enquanto arrumo a cama, né? Que eu adoro ficar arrumando a casa ouvindo louvor. Então, eu tinha muito esse receio. E hoje eu vejo, cara, às vezes eu chego e sento pra ele, amor, tu nem sabe, Deus me falou isso, isso e aquilo. E aí ele, é? E aí a gente começa a conversar a respeito. E quando isso acontece, eu paro pra pensar e digo, Deus, obrigada. Obrigada, porque lá atrás, por mais que a gente tenha se conhecido num lugar que não era um lugar onde as pessoas clamam pela presença de Deus, né? Mas Deus já sabia onde nós estaríamos hoje como família. Quarta coisa, a vontade de Deus está acima da relação. Então, assim, vocês juntos buscam agradar a Deus. Se Deus está dizendo para a família de vocês fazer tal coisa, vocês vão lá e vão fazer tal coisa. E quinto, doação e sacrifício são marcas deste relacionamento. Eu vou falar para vocês o que eu falei nos meus votos de casamento. Eu falei, até tem um destaque aqui no meu perfil, que é um emoji da noivinha. E lá tem várias coisas do nosso casamento e tem um pouco dos nossos votos. Eu falei assim, que eu não tava casando pra ser feliz. Eu tava casando pra fazer o Gabriel feliz. Porque se a gente
tá alinhado com isso, né? Se eu tô casando pra fazê-lo feliz e ele casando pra me fazer feliz, não tem como dar errado. Agora, se eu tô casando pra me satisfazer e ele se casando pra se satisfazer, vai ser uma batalha de egos eternamente. Então, casamento é puramente sobre doação. Relacionamento é sobre doação, e a gente querer que o outro esteja bem, é querer fazer pelo outro, né? Então, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui pra vocês, tá? Antes de começar a live, eu mandei uma mensagem pro Gabriel, eu disse, amor, quando tu chegar em casa, tu vai ver que tem louça na pia, porque não deu tempo de lavar hoje, mas tu deixa que depois eu vou lavar. Por que eu fiz isso? É pra agradá-lo, entendeu? Porque quando terminar a live, eu vou lá e eu vou lavar a louça. Não que ele não possa lavar a louça, ele pode lavar a louça, ele lava muita louça também. Mas é aquela questão da doação, de eu querer fazer por ele e ele querer fazer por mim. Vocês entenderam? Agora a gente vai falar sobre o papel do homem e da mulher num casamento, tá? Eu vou me deter mais a falar sobre o papel da mulher, tá? Vou ficar mais tempo falando do papel da mulher do que do papel do homem. Talvez as feministas aí fiquem loucas, mas eu creio que não tem feminista aqui me assistindo, né? Porque, enfim. Mas eu vou falar mais a respeito do papel da mulher, porque tem mais mulheres que me seguem do que homens. Então eu vou me deter um pouco mais a respeito disso. Mas eu vou também falar aqui sobre versículos que falam do papel do homem e do papel da mulher, tá? Bom, papel da mulher, Provérbios 31. Mulheres, leiam Provérbios 31. Nós vamos ler juntas e nós vamos destacar aqui vários versículos. Eu vou trazer para vocês a Bíblia versão A Mensagem. Se vocês não têm essa Bíblia, eu recomendo que vocês comprem, tá? Eu comprei... Ai, amassei minha página. Ela é muito boa para estudo, tá? Comprei na livraria Família Cristã. Ela foi carinha, mas ela é muito boa porque ela vem com algumas observações da pessoa que fez a tradução. Então, eu gosto muito aqui dessa Bíblia. Mas ela tem muitas palavras diferentes, então a gente não pode se basear 100% nela. Vocês entendem? Por conta da tradução. A tradução não é muito fiel. É isso que eu quero dizer pra vocês. Então vamos ler aqui Provérbios 31. Abram aí comigo, quem puder. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Na Bíblia, versão A Mensagem. Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais do que diamantes. O marido confia nela sem reservas. Uma pausa. Eu vou pausando e dando minhas observações, tá? O que aqui tá dizendo? O marido confia nela sem reservas. Como é que é uma mulher virtuosa? Como é que deve ser uma mulher cristã num casamento, num relacionamento? Como é que é uma mulher cristã? A mulher cristã é confiável. Primeiro ponto que a gente encontra aqui. A mulher cristã é confiável. E disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem, por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão. O que isso aqui está nos dizendo? Que a mulher trabalha. Isso aí já cai por terra um monte de teoria feminista, né? Olha só, a mulher trabalha. Aqui na Bíblia, milhares de anos atrás, já estava escrito, a mulher trabalha. E se alegra em tricotar e costurar. Ou seja, ela se alegra com o seu trabalho. Ela não resmunga quando vai trabalhar. Gente, é muito difícil ser a mulher de Provérbios 31, vamos combinar. Às vezes eu penso, nossa, faltam bastante coisas aqui. Mas esse aqui é o manual da mulher cristã, é como nós devemos ser. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. E eu sempre penso, por que ela acorda tão cedo, gente? Pra mim é muito difícil essa parte, acordar cedo. Mas ela não é uma mulher preguiçosa. Uma mulher virtuosa não é uma mulher preguiçosa. Examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. Ou seja, ela sabe lidar com o dinheiro e não é consumista. Eu escrevi essa observação aqui. Ela não é consumista. A gente também tem que ter esse controle. Às vezes tem algumas mulheres que não podem ver uma promoção. Ficam loucas.
Isso não faz parte das virtudes dessa mulher aqui que a Bíblia nos instrui. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Gente, ela é muito trabalhadora. E ela ama o que ela faz, ela coloca paixão naquilo que ela faz. Compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. Gente, então o que isso aqui está nos dizendo? Ela não coloca a família e a casa em segundo plano. Esse é um grande problema das mulheres de hoje em dia e foi algo que o feminismo, enfim, acabou conturbando. O feminismo tanto quis que as mulheres fossem pra rua e agora as mulheres elas estão loucas pra voltar pra casa. Percebam isso, né? É uma onda aí que tá acontecendo. O grande problema é que as mulheres, muitas mulheres, que elas não têm esse conhecimento bíblico, que não são próximas de Deus, elas colocam os seus trabalhos acima da família. E não tem problema nenhum, a gente pode trabalhar, a gente pode ir atrás do nosso dinheiro, a gente pode, né, querer também trazer o sustento para casa, não tem problema. Só que o nosso trabalho nunca pode estar acima da nossa família ou de Deus. E aqui em Provérbios 31 a gente aprende isso também. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade, estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para uso. Ou seja, ela é organizada e ela é prevenida. Ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e vestidos de seda. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende. Olha só, empreendedora. Leva blusas que tricotou para as lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes. O que isso aqui está nos ensinando? Que ela não faz um trabalho de qualquer jeito. Ela não acorda de qualquer jeito e vai resmungando pro trabalho e vai lá só para cumprir hora, para ter o dinheirinho dela no final do mês. Não. Ela não faz um trabalho de qualquer jeito. E ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Ela não resmunga, gente. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer. E sempre o diz com toda a gentileza. Ou seja, ela sabe a hora de falar e ela sabe a hora de calar. E a gente precisa muito aprender isso, né? Porque mulher adora falar, né? A gente adora falar. Eu adoro falar. Mas a gente tem que aprender a hora de falar e a hora de calar também. Ela é atenta a todos os da sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. Então, gente, isso aqui nos mostra que ela se atenta à criação dos filhos. Os filhos falam bem dela, os filhos a respeitam, então ela se atenta à criação dos filhos. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Isso aqui é a mulher de Provérbios 31. E sim, a gente vai ler e a gente vai ver, gente, eu tô longe de ser isso. Esse aqui é o nosso parâmetro, é o nosso foco, entendeu? Então, se a gente estivesse focando numa coisa que a gente já é tudo aquilo, não haveria sentido a gente focar naquilo. Vocês entendem? Então, a gente todos os dias tem que tentar um pouquinho se parecer mais ali com a mulher de Provérbios 31. Eu vou falar aqui alguns versículos que eu sei que eles são banidos pelas feministas, tá? Mas Efésios 5, 22, 24. E depois eu vou falar a respeito desse versículo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, vamos com calma, certo? Vamos conversar a respeito desse versículo, porque
Ai, tem um monte de comentário aqui, mas eu não vou conseguir parar agora pra ler. Vamos conversar a respeito desse versículo, porque as pessoas, elas adoram pegar versículo solto, dizer que a Bíblia é machista, dizer que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Pelo amor de Deus, Provérbios 31 ele tá falando, a mulher trabalha, tá? A mulher tem o sustento, ela tem o dinheiro. Aí querer vir dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia não valoriza a mulher, gente, a Bíblia, pelo amor de Deus, lá em Adão e Eva, a maneira como Deus criou Eva já nos mostra claramente o cuidado que Deus tinha com as mulheres desde aquele momento. Então, o que aqui diz, né? A Bíblia instrui a mulher a ser submissa ao seu marido. O que é ser submissa ao seu marido? Não é a submissão do mundo. A gente não pode pegar um conceito bíblico e uma palavra bíblica e dar um conceito mundano. A gente não pode pegar algo que a Bíblia nos fala e querer traduzir isso com as palavras do mundo. Vocês entendem? A Bru falou, a mulher se submeter é respeitar como cabeça. Exatamente. Ser submissa ao seu marido é estar sob uma mesma missão. É vocês estarem sob uma mesma missão. Então, por que a Bíblia diz pra gente se sujeitar ao marido? Porque o marido é o cabeça. Ou seja, o marido é o responsável por suprir as necessidades da família. E isso não dá margem para desrespeito, para tratar mal. Não! Aí é muito do caráter e da índole de cada pessoa. Sendo cristão ou não sendo cristão. Se o cara trata mal a mulher, se o cara faz coisa errada, pelo amor de Deus. Então tu não tem que estar com esse cara, de jeito nenhum. A gente tem que se sujeitar, né, ser submissa, de acordo com o conceito bíblico, com homens que estão dispostos a nos cuidar, que estão dispostos a fazer o papel que a Bíblia instrui que o homem também tem que fazer. Então isso não dá margem para desrespeito ou maltratos, beleza? Em uma empresa, pensa assim, em uma empresa sempre tem um diretor, né? Sempre tem um diretor em uma empresa. Porque se todo mundo mandasse igual dentro da empresa, como é que seria essa empresa? Ia ser um oba-oba. Não ia dar certo. Então, seria um caos se todo mundo mandasse, se todo mundo fosse diretor dessa empresa. E é isso que o feminismo é, né? Um caos. Mas enfim, as mulheres feministas, elas têm um relacionamento, um caos. Por quê? Porque elas estão ali brigando. É uma briga de egos. É uma briga em que a mulher está competindo com o homem. Quando a gente entende que mulher e homem foram feitos de maneiras diferentes, com habilidades diferentes, por um propósito diferente, a maneira que o trabalho que a mulher faz dentro de casa é diferente do trabalho que o homem faz dentro de casa. Um não é melhor, não é pior que o outro. E homem e mulher têm que se ajudar. Só que no momento em que começa a competir, que é isso que o feminismo faz e fez, aí tudo desanda. É o exemplo que eu dei da empresa. Numa empresa ter um monte de gente mandando não vai dar certo. Tem que ter aquela pessoa que vai puxar a frente. E cara, olha que responsabilidade que o homem tem de cuidar de uma família, de suprir as necessidades dessa família, necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades, tudo. É muita responsabilidade. Então eu falei do papel da mulher, agora a gente vai falar do papel do homem. A função de ser provedor não se limita somente à questão financeira da casa, mas se limita a suprir necessidades emocionais e físicas também. Então, Efésios 5:25 diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Gente, como é que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Morrendo na cruz. Olha o que a Bíblia está dizendo para o homem. Marido, se for preciso, tu vai dar a vida pela tua mulher. Ame a tua mulher, assim como Jesus nos amou. Então é uma responsabilidade muito grande que é colocada em cima dos homens também. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
Então aí já cai por terra o fato de a Bíblia é machista. Olha como a Bíblia instrui o homem a tratar a mulher. Em Colossenses 3,19, marido, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. A Bíblia está recheada de ensino de como que o marido tem que tratar a mulher. Mas assim, se vocês tiverem em mente aquilo que eu falei, de que um tem que se doar ao outro, eu tenho que fazer de tudo pelo Gabriel, o Gabriel tem que fazer de tudo pra mim, pronto, vai dar certo. Tem homem que nem ama a Deus, como vai amar essa mulher? Não, aí não tem como, né? É aquilo que eu falei no início. Pro relacionamento dar certo, a mulher tem que amar mais a Deus do que o seu marido e o homem tem que amar mais a Deus do que a sua esposa. Então, gente, homem e mulher se complementam. 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. E o que é que o feminismo faz, gente? Não, a mulher é superior ao homem. Não, a mulher... É isso que o feminismo exalta, né? Então, aqui tá nos dizendo... e pra vocês verem, né, como o feminismo é coisa do maligno, porque tudo que é do maligno vai contra o que tá na palavra. E aqui na Bíblia está nos dizendo que a mulher depende do homem, sim. O homem depende da mulher, sim. Eles se complementam. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Então, primeiro de Deus. E aqui eu vou dar para vocês alguns exemplos de casais da Bíblia que a gente pode se espelhar. A Bru falou, conclusão, uma só carne. Perfeito, é isso. Uma só carne. Ruth e Boaz. O que a gente pode extrair do relacionamento de Ruth e Boaz? Duas pessoas maduras. Ruth sabia se colocar no seu papel de mulher, Boaz sabia se colocar no seu papel de homem. Os dois viram no outro alguém de confiança que merecia o seu respeito. Eles tratavam um ao outro com respeito e carinho. Então, se a gente quer ter um bom casamento, a gente precisa procurar pessoas maduras e leais que nos respeitam e a gente também precisa cultivar essas atitudes na nossa própria vida. Pessoas maduras são atraídas por pessoas maduras. A gente pode extrair isso do relacionamento de Ruth e Boaz. Agora, um outro casal, Maria e José. Qual que é a característica desse casal, Maria e José? Fé. Os dois tinham muita fé. Os dois, eles tinham como missão criar um Messias. José, gente, foi um homem muito corajoso. Assim como Maria também foi, né? Mas José foi um homem muito corajoso. Imagina para um homem naquela época fazer o que José fez. Aceitar, né? A mulher grávida, eles não eram casados. Então, Maria podia ter sido apedrejada se dependendo de como José agisse. Então, é claro que isso não ia acontecer porque isso não era o plano de Deus para a vida deles, né? Só que esse casal é um casal que simboliza muita coisa pra gente. Eles tinham muita fé. É um casal que tinha muita fé. Fé na palavra que eles receberam. E a gente precisa ter essas características no nosso relacionamento. Nós precisamos ser casais com fé. Deus precisa ser o centro do casamento. Deus era o centro do relacionamento de Maria e José. Era o centro. Então, Deus dá a força necessária para que a gente enfrente todos os desafios que aparecem no casamento. Foi o que ele fez com Maria e José. Então, que nós, como casais, a gente tenha essa fé que eles tinham. Priscila e Áquila, adoro Priscila e Áquila. Eles são sempre, vocês percebem que eles são sempre citados juntos na Bíblia? Para quem não conhece, Priscila e Áquila, eles eram amigos do apóstolo Paulo, tá? Eles lideravam também uma igreja e eles trabalhavam juntos. Mais uma vez, caindo por terra que mulheres antigamente não trabalhavam. Priscila trabalhava, tá? Esse era um casal muito unido, era muito unido, e eles tinham uma missão em comum.
Eles eram uma só carne, eles tinham uma missão em comum. Então, quando os dois trabalham juntos em equipe, quando as duas pessoas de um relacionamento trabalham juntas em equipe para alcançar um objetivo, o casamento fica mais forte, porque não tem lugar para rivalidade. Os dois tinham o mesmo foco, o mesmo propósito, a mesma missão, e eles iam juntos atrás disso. Gente, vocês entenderam? Existem vários outros casais da Bíblia que a gente poderia citar aqui, mas eu já estou há 1 hora falando. Socorro. Mas, enfim, é um assunto que daria pra gente discorrer muito. Deixa eu ver aqui. O que você acha sobre namoro e os transtornos, ansiedade, etc? Não entendi muito bem. São coisas que não deveriam estar relacionadas, né? Se tu tá namorando alguém que tá te dando ansiedade, que tá te... Então é uma coisa errada. Entende? A Nath falou, nem parece que já passou 1 hora. Que bênção, coisa boa, né? Quando a gente fica conversando assim. Que nem quando eu vou tomar café com minhas amigas. O tempo passa voando. Percebo muitas pessoas que não querem saber de compromisso. Muitas. E é aquilo que eu falei, é como o maligno vai agindo na nossa sociedade. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas eu acho que eu já falei tudo que eu tinha anotado aqui pra falar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Aqui, Vicky falou, vou casar em novembro, mas a ansiedade está absurda. O que você acha? Calma o coração. Tem bastante tempo até o teu casamento. Então vai com calma, curte esse momento, porque passa muito rápido, sabe? Muito rápido. Essa fase de preparação. Na nossa fase de preparação do casamento, a gente teve um agravante que o meu sogro estava hospitalizado. Meu sogro ficou muito mal do Covid. E, bom, ele tinha ido pra UTI, foi entubado, foi um caos, assim. E a gente até tinha cogitado cancelar o casamento, pra vocês terem noção. Olha como Deus é perfeito, gente. Ele saiu no sábado anterior do nosso casamento. E ele foi pro nosso casamento. E o Gabriel sempre me dizia assim, o Gabriel ele tem muita fé, sabe? É uma pessoa que tem muita fé, eu aprendo muito isso com ele. Ele dizia pra mim, não, meu pai vai pro nosso casamento, meu pai vai pro nosso casamento. E eu lá vendo que o meu sogro tava entubado, que tava um caos, e ele não, ele vai pro nosso casamento. E por causa dele que a gente não cancelou. Por mim já tinha cancelado o casamento, a gente já ia ter postergado. Então a gente teve esse agravante ali no nosso pré-casamento, mas aproveita cada segundo, que passa muito rápido, muito rápido. O que mais? O que você acha de quem vive há quase 20 anos juntos? O meu marido não quer casar. Mas então ele não é teu marido. Vocês estão juntos, né? Eu acho que tu tem que expor pra ele a tua vontade. Tu tem que falar pra ele a tua vontade. Tu tem que orar muito. E não perder isso de foco. Ter isso como objetivo, que vocês têm que casar. É um plano de Deus, é um projeto de Deus, sabe? Deus quer que a gente case, não que a gente só se junte. Explicar pra ele, poxa, se isso vai me fazer feliz, por que tu não pode fazer isso por mim? Não precisa ser... Gente, casamento não precisa ser uma festa. Vai lá no cartório e casa. Pede a bênção do pastor, pronto. Casou. Não precisa gastar dinheiro, não precisa fazer um monte de coisa. É melhor se esforçar para manter o casamento do que começar tudo de novo. Gente, com certeza. É o que eu falo. Quando a gente casou, eu falei isso pro Gabriel. Olha, divórcio é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Se a gente tá casando, a gente tá casando pra vida inteira. E a gente vai fazer de tudo pra que dê certo. Então, não pode existir essa palavra no vocabulário de vocês. Claro que estamos falando de um casamento saudável. Opa, acho que caiu a conexão, mas voltou. Claro que nós estamos falando de um casamento saudável, né? Aquilo que eu falei, se o cara te maltrata, se o cara faz um escambau, não. Aí, Deus não quer que tu fique com uma pessoa assim que te maltrata.
Parabéns, Mari. Abraços ao Gabriel e família. Obrigada, Rodrigo. Palavra abençoada por aqui, orando pela conversão do marido. Continua orando. Continua orando, não desiste de orar. Vai ser a partir do testemunho da tua vida que o teu marido vai ser convertido em nome de Jesus. Vai conhecer o Senhor. Mas não desiste, tá? Pode demorar o tempo que for. Mas ele vai ser convertido se assim tu crer e continuar de joelhos. Tá bom, gente? Então, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente vai se vendo aí nos stories. Acompanhem nos stories, que todos os dias eu posto stories ou sobre uma palavra de devocional, o meu estudo do dia. Eu sempre vou compartilhando um monte de coisa ali nos meus stories, então vão acompanhando. E também acompanhem o canal do YouTube, tá? Se inscrevam lá no canal. Quarta e sexta, ao meio-dia, tem vídeo novo. O vídeo da próxima quarta já está prontinho. E de segunda a sexta tem devocional, tá? Então, devocional já até 3 minutos. Tô me puxando pra fazer conteúdo bem legal pra vocês lá no YouTube. E então, vão lá assistir, comentem, se inscrevam, tá bom? Que tudo é pra honra e glória de Deus. Um beijo, gente. Boa noite. E fiquem com Deus.